Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Um oferecimento do Grupo Pra Frente Brasil. Atendendo bem para atender sempre. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco, nós estamos chegando com mais uma edição do podcast De Olho no Esporte desta segunda-feira, sempre com o apoio do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. Hoje nós temos aqui uma carioca, como eu falei, em terras oestinas, é a Maria Isabel, não vou me arriscar a falar o nome inteiro, é mais conhecida como Bebel, ela é de Belfort Roxo, Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, e veio este ano para o Estado. E a gente vai conhecer um pouquinho da história da Bebel no futsal. Tudo bem, Bebel? Bem-vinda aqui ao nosso podcast. Tudo bem, Celso. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Estou muito feliz de estar aqui, né? Esse ano eu cheguei no Estado para agregar o grupo aí. Espero poder escrever meu nome na história do clube, né? Como você já falou, eu sou de Belfort Roxo, sou do Rio de Janeiro, tenho 26 anos, atuo como pivô. Venho buscando meu espaço aí dentro do futsal. Faz pouco tempo, né, que eu tô no futsal. Cheguei em 2022 no futsal. Esse é meu terceiro ano dentro da modalidade. É mesmo? Olha só. Sim. Estou muito feliz e só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade. Legal. Você começou no futsal feminino lá no Rio de Janeiro mesmo, no teu bairro ou não? Como que foi? Não. Como que o futsal apareceu na tua vida? Nossa, é uma história bem curta, porém complicadinha, né? Mas eu jogava campo, eu era profissional do Fluminense, lá no Rio de Janeiro. E aí acabou que eu tive uma lesão muito grave no joelho, né? Acabei operando, fiquei um ano afastada. Que ano que foi isso que você jogava no Fluminense? 2019. Ah, tá. Mas eu machuquei em 2018. Mas aí, em 2019, eu operei e fiquei um ano afastada, né? Pelo clube ali mesmo, tratando, cuidando, fazendo todos os preparatórios para poder voltar bem. E aí, quando eu voltei, acabou que eu não tive tanta sequência ali no clube, acabei saindo e optei pelo futsal. E aí, fiquei jogando em São Paulo, mas não fixa profissionalmente, jogando amador mesmo. Ah, tá, legal. E aí, eu fui jogar um torneio lá pelo Rio contra um torneio, assim, né, que tinha várias equipes. De futsal? Não, de futsal. Ah, já de futsal. Eu tinha largado já o futsal. E aí, a Marina, uma amiga minha acabou me vendo ali jogando contra ela, né? Acabou que meu time perdeu para ela. E ela entrou em contato com o treinador dela e falou, ó, tem uma pivô aqui que ela é bem interessante, acho que vai... E o time do André, que foi o time que eu cheguei lá em 2022, no Rio Grande do Sul, no futsal, primeiro ano. Ele entrou em contato comigo, eu falei, não, eu quero essa oportunidade para mim, de voltar ao profissional novamente, né? E aí ele me abriu essas portas e eu consegui. Em 2022 foi o ano que eu cheguei no futsal. Legal. E você começou então no Rio Grande do Sul, daí, no Rio Grande futsal? Do Sul, em Qual Uruguaiana. Equipe? Na Célia Master, de Uruguaiana. Modalidade diferente. 3 lugares diferentes se jogar, né? Qual que é a diferença para você, principalmente do futebol pro futsal, para você como atleta profissional? Olha, eu confesso que foi um processo bem complicado, porque é muito diferente você sair do campo e atuar no futsal. Diferente dos atletas hoje em dia de categoria de base, que sai do futsal e engrena no... Você fez o caminho inverso. Eu fiz o contrário, exatamente. E para mim, confesso que foi bem difícil. Foi um processo bem lento, mas pensei várias vezes em desistir, mas eu tive pessoas e profissionais ao meu lado que não deixaram isso acontecer e hoje eu estou firme e forte aqui no futsal. Legal, Bebel. E você se machucou, pelo que eu vi as datas aí, que você teve que fazer essa cirurgia, foi bem na época de pandemia, né? Sim. Tornou a coisa um pouquinho mais complicada para você voltar ao mercado, não é? Quer dizer, então foi mesmo pelo teu esforço, pela dedicação e por essa amiga tua que te descobriu no futsal, né? Com certeza, eu sempre vou ser grata a ela, mas como você falou, a minha lesão foi um processo também bem lento por conta da pandemia. Eu fiquei, por ter esse período da pandemia, eu fiquei... não tive como sair, né? Não tive como correr atrás do processo ali para acelerar, então eu tive que tratar, cuidar em casa, então foi mais lento. Então, sim, por isso, a recuperação demorou mais, né? Sim, por isso esse um ano foi bem difícil na minha carreira, mas tive bastante resiliência,
fui Legal. bastante forte. É bom saber uma história assim de superação tua, não é? Porque foi isso, a palavra acho que define tudo isso, né? Você, e no Fluminense, você jogava qual posição no Fluminense? De centroavante. Centroavante. Daí se machucou, cirurgia, pandemia, recuperação, porque todo mundo teve que ficar meio retirado, meio em casa, então as coisas ficaram mais difíceis, né? Sim, é uma lesão que nenhum atleta gostaria de ter, mas que infelizmente acontece, né? É inevitável. E a gente não sabe o que fazer, né? Então a gente tem que ter um mental muito forte, a gente tem que ter profissionais ao lado também apoiando, que faz total diferença. Você daí, 2022, então começou no futsal em Uruguaiana. Daí você ficou lá quanto tempo? Fiquei 2 anos. Fiquei 22 e 23. 23 e 24 foi para São José. Sim. Daí já começou a disputar a Liga Feminina, né? Isso, foi meu por primeiro Uruguaiana ano não, né? Não, por Uruguaiana a gente disputou só os campeonatos de lá mesmo, Gauchão, Estadual. A gente chegou a jogar Taça Brasil e Copa do Brasil, só que na Copa do Brasil a gente caiu para o Stein, né? Um time absurdo. E aí a gente não teve tanta sequência assim em jogos nacionais. Aí, mas em 2024 eu fui para São José, juntamente com a Marina, né? E a gente conseguiu se destacar ali e, graças a Deus, a gente conseguiu abrir as portas para estar aqui hoje. Como que foi você receber esse convite para vir para o Stein? Eu confesso... Como que você recebeu, na verdade, né? Não, sim, a gente recebeu a proposta em novembro ali, né? Finalzinho de novembro, eles entraram em contato com a gente. Claro, a gente não deixou de arcar com o nosso compromisso dentro do clube, mas fiquei muito feliz, fiquei em êxtase, né? Porque o Stein é um clube que é exemplo, todo mundo quer jogar aqui, todo mundo almeja chegar aqui, então isso para mim está sendo, eu estou realizando um sonho, né? E de estar aqui, de jogar com as meninas que são exemplo para mim no dia a dia, então estou muito feliz. Para você ou para outras atletas, o Stein é a referência no futsal feminino brasileiro hoje? Com certeza, hoje o Stein ele está no topo e é referência para muita gente. Como foi a tua chegada aqui? Como que foi essa ambientação do trabalho, treinamentos? Como que foi assim para você absorver esse novo lugar para você? As meninas, minhas companheiras, me receberam muito bem, né? Tanto no alojamento quanto dentro de quadra. Todo dia eu aprendo um pouquinho com cada uma delas, né? Por ser mais experiente, por estar mais tempo na modalidade. Então, eu acho que isso faz muita diferença para a gente. Em questão de adaptação, estou super bem. Como eu falei, cada dia estou aprendendo mais, estou evoluindo um pouquinho, né? E isso está me ajudando bastante. Estou muito feliz. É até difícil falar, porque eu realmente estou realizando um sonho de estar aqui e quero poder ajudar elas da melhor maneira possível dentro de quadra. Legal. Bebel, Stein, nessa temporada, até agora, não perdeu nenhuma partida, né? Stein está 100% tanto no Paranaense quanto na Liga. Você acha que é uma responsabilidade maior do time manter esse bom desempenho? Quer dizer, todo mundo tenta ganhar, todo mundo quer ganhar do Stein. É complicado? É difícil para vocês manter esse favoritismo? Então, e como eu falei, o Stein é exemplo, né, para o mundo inteiro. Acho que todo mundo que joga contra o Stein tem aquele sangue nos olhos de chegar ali dentro de quadra. É sempre mais complicado jogar porque as equipes se desdobram muito mais contra o Stein, né? Todo mundo quer ganhar do Stein, todo mundo quer um pouquinho a mais, né? Então, eu acho que isso aí faz a diferença. Eu acho que nosso trabalho do dia a dia vem mostrando o quanto as respostas, né, dentro de quadra e as vitórias mostram o quanto a gente trabalha no dia a dia. Não que os outros times não trabalham, mas eu acho que tem um pouquinho a mais aqui, né, de tudo, um pouquinho de cada coisa, eu acho que leva o Stein onde ele está hoje. Porque o trabalho, a gente sempre faz questão de colocar isso em todas as entrevistas que eu já fiz com o Márcio, com as outras meninas. O trabalho não é só dentro de quadro de treinamento, né? É um trabalho que engloba a vida pessoal da atleta que está ali para o Stein, né? Quer dizer, isso dá uma tranquilidade maior de trabalho. Sim, a gente abre mão de muita coisa, né, para viver isso aqui. Então, os profissionais que estão em torno da gente, ajudando a todo momento, dando suporte, isso faz muita diferença. Bebel, você é pivô, né? Você sabe que pivô é igual centroavante de time de futebol, né? Vive de gols. Vive de gols, como que está a tua trajetória de gols aí no Stein até agora? Então, a gente tem 6 jogos no ano, né? Até o momento. A gente tem
6 vitórias. E todas por um placar tem, bom, né? Sim, com certeza. A gente tem 3 gols sofridos. Nos 3 primeiros jogos ali eu não consegui engrenar, mas a lei do ex, ela não falha, né? A gente teve um jogo na Liga, nossa estreia. Contra São José. Contra São José, eu consegui fazer meu primeiro gol ali. E contra o Cianorte também eu fiz outro gol. Então, eu tô com 2 gols aí, né, na temporada. Espero poder fazer muito mais e ajudar a equipe. Na verdade, a gente fala assim, artilheiro ou artilheira, né? Mas, na verdade, o pensamento, você como pivô e até dos pivôs também de futsal, é primeiro ajudar a equipe. A artilharia é uma consequência do trabalho que está sendo feito, né? Com certeza. É consequência, como você falou. Eu acho que no geral, assim, a gente vem muito bem, né? Então, o gol é uma consequência daquilo que a gente faz no dia a dia. E eu estou muito feliz em estar contribuindo dentro de quadra, seja fazendo gol, marcando, fazendo o que for preciso. Se eu tiver que entregar água ali no banco para quem está ali, eu vou estar feliz. Está no grupo. Com certeza. E é o coletivo, na verdade, né? Sim. Bebel, e na Liga hoje, qual que é o adversário para você? Qual o time adversário que pode dar mais trabalho aí para o Stein? É as Leoas, Itabuão da Serra? É difícil falar, né? Porque a Liga é a principal competição hoje do nosso estado aqui. Então, todos os adversários que a gente enfrentar, a gente vai enfrentar com respeito, claro. Mas são adversários, assim, que todos têm muita qualidade, né? As meninas são muito diferentes. Então, acho que cada jogo é um jogo, mas a gente vai fazer de tudo para chegar nas finais. Você tem algum título lá de Uruguaiana? Já comemorou algum título? Sim, lá a gente ganhou tudo no Rio Grande do Sul, né? A gente é campeão gaúcho, a gente é campeão estadual, a gente ganhou a Supercopa do Rio Grande do Sul, a gente ganhou tudo lá. E a gente vindo para São Paulo, a gente ganhou os regionais e os abertos. Infelizmente, a gente perdeu para Taboão no estadual, né? Isso, no estadual, na final. A tua família ainda continua no Rio de Janeiro? Você tem essa ligação? Vai visitar o pessoal lá? Não, sim, como nas férias eu tô sempre lá com a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã. Todo mundo quando junto. você começou, vou jogar futebol primeiro, né? Porque você optou pelo futebol. Como foi a reação deles? Deram apoio ou ficaram meio assim? Olha, a família do meu pai inteira é desse mundo, desse meio. É do meio do futebol. Ele foi atleta, né? Olha, ele foi o 10º artilheiro do Flamengo. O Gabigol passou ele há pouco tempo, ele tá na história Como do que clube. É o nome dele? Ele é o Índio. O Índio, claro. É teu avô, então. Sim, meu que avô. legal. O meu pai também era conhecido como Índio, então teve uma carreira profissional também de campo. Meus primos, tudo jogaram bola, né? Ainda jogam. Então é uma família de futebolística. Sim, tá no DNA, né? Então acho que eu não podia seguir caminhos diferentes. Sempre, desde muito pequenininho, sempre comecei jogando, via a bola, corria atrás da bola, então sempre foi assim. A influência da família foi grande, então, Sim, na tua opção pelo futebol, com certeza. primeiro de campo, depois o futsal. Está realizada no futsal, Bebel? Eu estou muito feliz. Quer dizer, realizada, é lógico, a realização de um atleta ou de um atleta é sempre ser campeão mundial, né? diária, conquistar título mundial. Mas você até agora, do que você fez de lá quando começou até agora, é isso que você queria mesmo? Está realizada, pelo menos por enquanto? Olha, todos os dias eu agradeço a Deus por estar onde eu estou, né? Eu acho que em 3 anos eu consegui fazer tanta coisa que eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria isso. Então, eu estou muito realizada aqui, espero conseguir muito mais, porque eu sonho grande, né? Almejo coisas grandes, quero ganhar tudo que for possível. Uma seleção, com certeza. Claro, um campeonato mundial, todo atleta sonha com isso. Com certeza. Então, estou muito feliz aqui de estar no Stein, de estar fazendo parte desse grupo, né? É muito bom estar aqui. Eu sempre quis trabalhar com o Coelho, porque é um treinador referência, né? Então, no mundo, né? Com certeza. Estou muito feliz mesmo. E você já se acostumou aqui com o oeste do Paraná, chegando o inverno agora? Bom, você morou no Rio Grande do Sul, então não deve fazer muita diferença, né? Passei um pouquinho de frio no Rio Grande do Sul. Porque você saiu do Rio de Janeiro para lá, né? Sim, onde São Paulo. Foi difícil, mas já me acostumei aqui com o clima, cidade muito boa, aconchegante. Isso, essa familiarização com a cidade. Você também já tranquilo? Não, sim, super de boa, né? Diferente do Rio, que é bem agitado, aqui é bem calmo. Então, estou bem familiarizada já. Legal, Bebel. Eu desejo a você sucesso.
aqui Obrigado, no Stein. Celso. Sucesso na tua vida, na vida particular, como na vida profissional. Obrigado por ter atendido o convite aí, ter vindo falar um pouquinho aí de você. Não, eu que agradeço. Obrigado, pessoal que está em casa assistindo, ouvindo a gente, né? Quando a Natália entrou em contato comigo, fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade que o futsal merece, né? Sim, a gente merece ser reconhecido assim. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. E principalmente o futsal feminino, né? Porque o futsal feminino agora, nos últimos anos, é que vem tendo o valor que realmente merece, né? Com certeza. Então, todo o espaço e você sabe, a Natália sabe, o pessoal da assessoria sabe que aqui as portas estão sempre abertas para você. Sim. E eu desejo sucesso aí. Próximo jogo é contra quem? Sábado agora em casa, às 4 horas da tarde, contra Brusque Barateiro. Pela Liga, né? Pela Liga. A torcida com certeza já está respondendo sempre, né? O ginásio é sempre cheio, não é? Não, a torcida é maravilhosa, eles nos apoiam muito e faz total diferença, né? Jogando dentro de casa, tem aquela energia, a torcida inflama, então a gente consegue sempre entregar um pouquinho a mais. Legal, Bebel. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Celso, eu que agradeço. Valeu, gente. A gente vai para o intervalinho e volta daqui a pouco. Vamos conversar com o Neudi, falar um pouquinho sobre o nosso handebol feminino, ok? A gente já volta. Muito bem, nós voltamos com o podcast de Olho no Esporte desta segunda-feira. O assunto agora é handebol feminino de Cascavel. Está aqui o Neudi Zenatti, que é o técnico da seleção cascavelense, da equipe cascavelense, que está aí numa temporada bastante movimentada. Já disputou a Supercopa do Brasil, que foi a primeira competição oficial, né, do ano, né, Neudi, lá em Brasília, chegou na 4ª colocação, já fez 2 partidas pela Liga Nacional Feminina, uma vitória e uma derrota. Como que você vê a equipe até aqui nesse início de temporada, Neudi? Boa tarde. Desculpa, Celso, tudo bem? Preto no branco. A nossa equipe, ela tá mais consistente do que o ano passado, certo? Uma equipe onde a gente pode rodar mais as atletas. A gente começamos com essa Supercopa lá em Brasília, era uma competição com moldes diferentes, é uma competição chancelada pela confederação, não é a confederação que fez, foi uma entidade de Brasília, foi uma competição estilo campeonato europeu, de Final Four, então assim, com grandes espetáculos, jogos diferentes, todos transmitidos, premiações e assim por diante. E o segundo e a primeira... Só uma parte, Neudi, desculpa. Esse é um caminho para deixar o esporte mais valorizado, né? Você fazer uma competição tipo essa, meio com a chancela, né, da confederação, mais um investimento particular, né? Teve investimento de órgãos públicos, de empresas privadas. Cara, foi uma competição assim diferente que a gente não tinha visto a nível nacional ainda. Teve o ano passado o Final Four da Liga, os 4 finalistas. Mas assim, em partes era um ginásio um pouquinho mais acolhedor, um pouquinho menor, com atividades diferentes. Então assim, foi uma grande competição e a gente espera que aconteça o ano que vem de novo, certo? E esperamos estar classificados para estar lá de novo participando dessa competição. É uma competição em que trouxe valorização, por exemplo, o campeão
levou 60 mil reais. Exato, premiação em dinheiro. Uma premiação ajuda. em dinheiro. Campeão, vice. Lógico. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, também levou uma pequena premiação. Então, assim, são competições que tem além de todo o espetáculo do jogo, todos os jogos transmitidos, com narrador, entrevista de quadra, tudo tinha a questão da valorização da premiação, né? Muito justo, inclusive. E a gente foi bem na chave classificatória, saímos em segundo, perdemos o Pinheiros num jogo que a gente acabou perdendo ali no finalzinho por 3 gols, podia ter ganho. Todo mundo falou que houve algumas interferências, mas isso não vem ao caso agora. E a gente acabou ficando em segundo, cruzamos com o Português, não fizemos um bom jogo, o Português se impôs realmente, que é o time lá de Recife. Perdemos, fomos disputar o terceiro, perdemos para Criciúma. Aí voltamos. Mas o balanço positivo, né? Sendo a primeira competição, né, da equipe. Competição, a gente já sabia já há tempo, e foi no começo da temporada. Se foi difícil para nós, foi difícil para os outros também. Lógico. Mas foi uma grande competição e voltamos para casa, nos arrumamos e estreamos na Liga Nacional. Liga Nacional foi uma vitória e uma derrota. Uma vitória e uma derrota. Perdemos. Os 2 jogos foram em Criciúma, porque eram os 2 jogos fora de casa. Só que como Torres está com problema no ginásio, Torres desce ali, 40 minutos de Torres até Criciúma, e Torres veio jogar em Criciúma. Jogo contra a Criciúma, fizemos uma partida bela partida, tá no YouTube e tal. A gente podia ter ganho como podia ter perdido, acabamos perdendo no finalzinho, faltava 30 segundos, estava um gol para Criciúmas, trabalhamos a bola, fomos fazer uma jogada aérea para fazer o gol, porque acabamos perdendo, teve uma interferência, na minha opinião, era para ter sido 7 metros, que é uma interferência no espaço aéreo. O árbitro não deu, seguiu, elas abriram 2 gols, nós podia ter ganho, como podia ter perdido, perdemos. Lógico, a gente quer ganhar. É do jogo, né? E aí fomos estrear, fomos fazer o segundo jogo na segunda-feira contra Torres, foi um bom jogo, ganhamos de 9 gols, tranquilo, agora estamos reestruturando toda a nossa parte financeira. A única coisa assim que está meio eu estou meio um pouquinho chateado é que, por exemplo, ontem começou o Sul-Centro, que é o Libertadores de Handball no Chile, e nós não estamos lá. Poderia estar, nós não tivemos dinheiro suficiente para bancar as despesas e acabamos deixando a vaga para outra equipe. Uma pena porque Cascavel disputou no ano passado, né? O masculino, né? Ano passado ou ano retrasado? Não sei. Ano passado. Quer dizer, é uma pena para o handebol cascavelense, chegar ao ponto de não ter condições financeiras de disputar uma competição internacional tendo a vaga garantida. É triste, né? A gente tem que falar isso, né? Faz parte, certo? A gente não tem, apesar de nós termos nosso patrocinador, a FAG nos ajuda, graças a Deus, muito a prefeitura, mas a gente não tem investimento igual tem futebol, futsal aí na cidade. Nós não temos o poder de negociar com algumas empresas, porque quem negocia o Neudi não é empresário que sustenta a equipe, então a gente tem uma grande dificuldade de buscar dinheiro. Tem que ter muita lábia para conseguir uma ajudazinha. Tem que ter, além de lábia, tem que ter muitas outras então, situações. Gente, você é empresário cascavelense. Entendeu? Converse com o Neudi aí, olha só, vamos dar uma força aí para o nosso handebol feminino, que poderia estar agora, hoje, inclusive, disputando a Libertadores da América de handebol feminino. Não foi por falta de dinheiro, complicado. A equipe que foi no nosso lugar é Torres. E perdeu para nós de 9 gols e perdeu ontem na estreia de 8 gols do time do Chile. Então, eles têm dinheiro, eles foram. Independente se a condição é boa, se a condição é ruim, eles foram. Sim. Tem que ter dinheiro para ir participar de uma competição dessa. Você tem gasto, você não vai lá vai por amor à camisa, mas não só por amor à camisa. Não, tem que pagar. Tem que comer. Tem que pagar todas as taxas. Tem que comer, tem que jantar, tem que dormir. Tudo em dólar ainda, tudo né? Em dólar. Tudo em dólar, complicado. Mas faz parte, a gente não foi. Estamos aqui. Se preparando agora. Tem 2 partidas da Liga agora, temos na 2. Em junho, né, na verdade. Desculpa eu ver aqui para não falar errado. Dia 5 de junho, lá em Espírito Santo, Capixaba. Capixaba. Quem nasce no Espírito Santo é Capixaba. Isso. Eles então usam o nome Capixaba.
Para dizer que são do equipe Espírito lá Santo. do Espírito Santo, É. jogo fora de casa. Isso, cara, desculpa. Dia 7 de junho. 7 de junho, lá em Capixaba. E daí nós recebemos aqui Maringá no dia 27. Pela Liga. Pela Liga Nacional, o ginásio Alice Martelli, certo? Como que está o ginásio, Neudi? Está em condições de praticar o handball? Ou não? Falta alguma coisa? Se não chover, tem condições. Problema de ginásio de esportes, de uma maneira mas não geral. Nem mas é se o teto. quiser, dá arrumar. Nem é o teto. Lá no Alice Martelli, ali no Alice Martelli, aqui Sim, pertinho, uhum. aqui no Alice Martelli, ele foi construído em cima de uma vertente de água. Para Então, aproveitar o espaço público. entendi. Quando chove muito, umedece. a água acaba saindo pelo piso. Tem algumas rachaduras, tem interferência. Nós temos... o Alice Martelli foi durante o ano retrasado, ano passado, eu acho que o ginásio que mais foi roubado fios, Barbaridade. entendeu? Foi mais, aí até que tomaram uma atitude drástica lá, acabaram cercando com um ferro, já parou, mas assim, não tem chuveiro, a gente É um bem público, então vamos aqui já nós aproveitando temos de solicitar o nosso amigo Guerino, Suco, Guerino, né? ele vai arrumar, vai. Com certeza ele vem fazendo, até agora a gente vem olhando e vendo, né, o apoio que ele está dando a todos os esportes, e a gente pede ao Suco aí para ter um pouquinho mais de cuidado com o nosso ginásio Alice Martelli, onde a ginástica rítmica treina, né, as meninas, são todas meninas pequenas, pode de repente acontecer um acidente, e a gente torce para que não, mas para que isso aconteça tem que ser dado uma manutenção, e se existe esse problema aí, uma olhadinha lá seria de bom grado, não é? Até agora, eu estou falando do handball feminino. Não aconteceu, né? Mas... sim, mas até agora, tudo que a gente pediu lá para a Secretaria de Esporte, o Guerino está dando um jeito. Está liberando dentro das possibilidades que ele tem, o orçamento dele é curto. Porque eu não consigo entender isso, uma secretaria tão importante como a Secretaria de Esportes, tem um orçamento pequeno em relação a outras secretarias e em relação ao município de Cascavel, que é um município aí com mais de 300 mil habitantes. Né? Quando a gente fala sobre o orçamento da Secretaria de Esporte, a gente tem que entender que o dinheiro do chamamento público para as equipes é uma coisa. O dinheiro para manutenção da secretaria é outra. Esse orçamento que é curto, certo? E eles passam grandes apuros lá, as academias da cidade, todas com dificuldade, parece que as pessoas quebram. Eu estava vendo, tem um grupo aqui dos funcionários, no final de semana, não sei quem lá no Ciro Nardi, quebrou a torneira do bebedouro, quebrou. É brincadeira, né? Quebrou. Aí não tem como consertar, dinheiro que vai. Bebedouro... Não, teve que isolar o bebedouro, porque não tinha como colar, não tinha como subir. Então, assim... São coisas que deixam a gente revoltado, né? E o Suco vai arrumar, eu até vou encaminhar as solicitações lá da questão do ginásio. Ele vai arrumar. Vai, com certeza. É um cara com certeza. Que dobra a manga e vai atrás das coisas. E tá junto, né? Ele tá lá, vai analisar e tá junto. Sim. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de Campeonato Paranaense. No dia esse ano está um pouquinho diferente o regulamento, né? Do Campeonato Paranaense de Handebol Feminino, porque Cascavel e Maringá só entram para disputar as finais do campeonato. Para você, como técnico, é ruim isso? Vamos colocar alguns pingos Celso. Primeiro que teve a assembleia e já o ano passado eu tinha um convite, tinha a formatura da minha sobrinha em Santa Catarina e eu não fui nessa assembleia. O Cebola estava lá, que era o nosso representante na assembleia e durante a assembleia surgiu o pedido de algumas equipes para a equipe de Maringá e Cascavel não participar da fase classificatória da Liga. Certo? Do Paranaense. Do Paraná, desculpa, da Liga de Handebol do Paraná, do Paranaense, tá? Por quê? Porque as equipes entendiam que a gente estava um patamar acima delas, que não era interessante para elas jogar e tal. Eu não vou omitir, eu recebi uma ligação, Nadino, tal, mas eu não me entendi muito bem, eu falei, segue o caminho, segue o caminho. E foi aprovado que a gente não jogaria essa fase classificatória, só entraria no Final Four,
certo? Tem dois lados da moeda, né? Por um lado é bom porque você não tem muita despesa de estar viajando, como você mesmo falou. Eu mas acho que tem o esvaziou. lado técnico também, né? Isso, exatamente. Acho que- E o chamamento das equipes de Cascavel e Maringá. Acho né? que, Quando acho que vão. esvaziou a questão do Campeonato Paranaense. Ele perdeu um pouquinho Perdeu da o sua brilho, graça. perdeu, sim. Porque quando eu comecei há 30 anos atrás, como técnico, eu lembro que eu joguei o primeiro Campeonato Paranaense com a equipe de Cascavel, eu jogava contra Cambé em Coluste, que era tricampeão brasileiro, campeão para... Você quer ser grande, eu, você não, tem que... eu perdia de 30. Eu Você perdia de 30. tipo assim, se que você quer ser uma equipe grande, você tem que jogar com a equipe grande. Crescer, você tem que crescer. Não Não tirar acredito. quem é grande para você, entendeu? Para ter mais chances de ir lá na frente. É. É uma situação bem... Mas assim... Mas tecnicamente não é bom, né? Não, a gente... Que fica parada, né? Não pega o clima da competição. Economicamente é ótimo. Uhum. Mas tecnicamente é ruim, as atletas jogam menos, a gente tem menos possibilidade de fazer experiências para utilizar na Liga Nacional, para utilizar nas competições que a gente vai ter um foco mais direto, porque tem que ser desse jeito. Mas tá fora, vamos ver agora, vamos ver. E o Final Four vai ser disputado só no fim do ano, né? Em novembro. Lá no meio dos Jogos Abertos. Então... Entre os dois. Pois é uma situação que não dá nem para comentar, né? Porque tem tanto tempo para fazer, daí você vai fazer uma final de Campeonato Paranaense exatamente no meio de uma competição importante, né, que são os Jogos Abertos, e é uma das competições que a equipe vai disputar, não é? Exatamente, os Jogos Abertos. Disputa então, está para você ver, a Liga. Os Jogos Abertos é de 13 a 16 de novembro e a segunda fase de 28 a 30 de novembro. Que seriam as finais daí. As finais. A Final Four é de 21 a 22, é bem no meio. Bem no meio. Bem no meio Então, calendário, eu também, por exemplo, assim... Tem que se adaptar, né? Eu não entendi como ontem era Dia das Mães e estava tendo Campeonato Paranaense. É futebol. Futebol tem uma regra à parte, porque tem os calendários. Mas faz parte, o processo, quem quer joga, quem não quer fica fora. E tem que seguir o regulamento, como você falou, né? Temos aí então, Liga Nacional, tem daí Jogos Universitários, tem Jogos fase de grupos da Liga. Fase de grupos da Liga, que daí já é em São Paulo, é isso? Ou não? Parece que os caras de Brasília querem fazer para fazer o mesmo molde da Supercopa. Legal. Não sei se vai sair em Brasília, entendeu? Aí vai depender das conversações. Dos acertos, E daí, Jogos Abertos e finais do Campeonato Paranaense em novembro. Então, é uma temporadinha bastante puxada, né? E os Jogos Universitários também, se a gente classificar, depois tem a fase nacional, que é em Natal, se a gente classificar na fase estadual, né? Se a gente classificar no fase de grupos, tem o Final Four da Liga Nacional também. Então, assim, tem bastante competições. O duro que está canalizando tudo lá para o final do ano. Sim, daí vai ser um atropelo, né? Nós vamos ficar praticamente agora, a gente jogou em Santa Catarina, nós vamos jogar só dia 7, né? Vai ficar praticamente um mês sem Quase um mês sem jogar. Só treinando. Treinando, aí depois a gente vai terminar os Jogos Universitários, vamos ficar mais quase 40 dias sem jogar de novo. E depois estamos até esperando. No segundo semestre começa a pauleira daí. Até tentando ver se a gente faz uma Copa Cidade de Cascavel de handebol, convida algumas equipes. Para colocar a equipe. Vê se o Jefferson lá na fundação. Jefferson, me ajuda. Ajuda aí, Jefferson. Ajuda aí. Eu nem fui falar com ele, só estou falando aqui já. Mas vai ajudar sim, vai ajudar. Fazer uma taça cidade, trazer umas equipes aí. Ótima ideia, vamos trazer as equipes e coloca as equipes em ritmo de competição. Não valendo os 3 pontos, mas em ritmo de competição que dá para fazer os teus testes, né? Fazer as tuas estratégias. Ver se o meu vizinho Paraguai quer vir jogar aqui a seleção, classificou para o Mundial. Olha aí que bonito. A seleção já vem há 4 anos já fazendo, todo ano a gente tem um intercâmbio com elas, ver se elas querem vir para cá de novo, fazer Passa aí alguns dias aí, né, fazendo um treinamento mais... Já que é eventos, a última vez que elas estiveram aí, elas ficaram 15 dias aí, tudo pagando, elas que pagaram. Olha. Deu um bom gasto, tem os hotéis Riviera ou dinheiro. Pois é. Mais um esquema aí, né? Aí no hotel, restaurante, etc. O time para esse ano, como é que tá?
Tá um time bem, tá bem tranquilo, estamos enfrentando perdemos a Cássia. Uhum. Cássia teve uma proposta de emprego e não podia treinar regularmente. Saiu da equipe, foi trabalhar, trabalha de manhã, a gente está treinando de manhã. O restante da equipe estamos agora, vamos incorporar mais 3 atletas novas no elenco para dar um push, certo? Para dar um impulso melhor na equipe aí nessa fase da liga. Vamos ver mas a equipe está bem, estamos treinando, temos as nossas dificuldades internas, temos os nossos arranhões internos, que problema nosso lá. Problema nosso lá, tá? Estamos resolvendo, estamos conversando, estamos cobrando, estamos mudando o trabalho das meninas. As meninas hoje reagiram muito bem no treino, gostei. Parabéns, meninas, certo? Então, assim, são algumas coisas que nós temos que readaptar, exatamente porque a gente não tem esse paranaense. Então fica um pouquinho difícil para as meninas. Só joga daqui só 40 dias, cara. Não, na verdade acaba, né? É complicado, porque a atleta, o que é? A atleta quer treinar, mas também quer competir, né? Eu disse, só mudando um pouquinho de saco para mala, você sabe que hoje foi anunciado um novo técnico da seleção brasileira, depois de uma novela de mais de um ano, né? O Ancelotti, o italiano, que está saindo do Real Madrid, foi anunciado como um novo técnico da seleção brasileira. Você entende de futebol, você acompanha futebol, você é desportista. O que você acha? Vai dar certo no Brasil, o Ancelotti, ou não? Cara, eu não vejo assim uma boa perspectiva, porque eu também não entendo muito o que está acontecendo com o futebol no Brasil, parece que está uma bagunça só. Não, o futebol no Brasil sempre foi uma bagunça, agora está uma bagunça mais generalizada. Né? Não sei se é o VAR que apita, se é o árbitro que apita, se é jogador que apita, se é técnico que apita, se é o presidente que vai lá na entrevista coletiva, fala uma coisa, no outro jogo o árbitro já deu o que não era. A gente tá meio assim, agora... É um cara, um nome de peso. Multicampeão, né? Um nome de peso. Agora, assim, técnico sozinho não vai resolver o problema. Não vai resolver. Ele tem que ter uma equipe. Ele vai trazer a equipe dele, ele vai trazer o auxiliar dele. Até agora só anunciaram ele, né? Ele vai trazer o preparador físico, ele vai trazer o psicólogo. Tem que conhecer, né? Com quem está trabalhando. Né? Entendeu? Assim, mas eu acho que vai dar um ânimo para os jogadores. Agora, não sei se vai resolver, entendeu? Porque eu falo para minhas meninas, a gente está lá dando treino, a gente coordena, agora quem resolve lá dentro resolve é o jogador ou a jogadora, né, no caso, né? Então, quem resolve o problema lá é eles. Se eles não concordam, talvez, com a política que está tendo no futebol no Brasil e eles estão insatisfeitos, isso ninguém fala. São coisas que ninguém fala, é tudo a parte escura da... E sem falar também que o presidente da CBF está aí para cair também, né? Pode ser que o TJ tire ele do cargo amanhã, entendeu? Pode acontecer. Então, como é que fica o futebol brasileiro a menos de um ano da Copa do Mundo, né? E aí, assim, você não está classificado ainda. E você, como atleta, tem alguns conceitos de honestidade, de perseverança, de treinamento, e aí você vê que você está no meio onde tem tudo coisa errada. Você fica... É complicado, quem tem um pouquinho de moral, posso colocar aqui assim, já não concorda muito com a situação. Quem vai chegar no Vini Júnior vai falar, não faz isso. Não tem como, né? E eu já vi algumas conversas aí também, ele já andou conversando com o Neymar, não sobre convocação, mas o Neymar... empresário? O Neymar serve como empresário só, não serve mais para a seleção, não. Neymar, me desculpem, os torcedores do Neymar, mas eu sou contra o Neymar na seleção como atleta. Ele pode até ajudar de uma outra maneira, que ele tem influência. Então eu acho que no fim o Ancelotti vai acabar aí, para esses jogos que são fundamentais para a seleção brasileira, convocando uns cascudos mesmo. Porque essa garotada não está dando conta do recado, não. Vai classificar e vai ser ainda, como é que fala? Vai incomodar. Cabeça de chave. Sim, o Brasil é cabeça de chave sempre. Neudi, agradeço aí mais uma vez você ter vindo aí conversar um pouquinho, bater esse papo legal aí, né, sobre o handebol, como está o handebol, temos jogos da Liga aí, falar um pouquinho da situação do nosso handebol, a gente convoca e apela mais uma vez para o Suco, você vai comunicar ele, mas eu pedindo aqui para o Suco dar uma olhadinha no nosso Alice Martelli aí, para dar uma ajeitadinha lá,
né, que a equipe de handebol treina lá e também a GR. E é muito importante que o ginásio esteja... O Alice Martelli parece que é um ginásio de todo mundo. É isso. Que todo mundo treina lá, todo mundo joga lá. Isso, então por isso me desculpa, e tem ginásio que só joga uma modalidade. Eu sei. Tá, me desculpa. E a gente sabe qual é, né? Então, é mais um motivo de que seja dada aí a manutenção lá no ginásio Alice Martelli. Neudir, obrigado aí pela tua presença. Eu agradeço, Celso, agradeço ao Preto do Branco, a oportunidade de falar um pouquinho do handebol, falamos também um pouquinho de outros esportes. É importante esse trabalho de vocês, das outras órgãos de imprensa, mas você é um cara que, desde quando tinha cabelo, já nos ajudava. Sempre fui handebol feminino, verdade. Faz tempinho, né? Cara, acho mais de 20 anos, né? Com certeza. Mais de 20 anos. Então a gente agradece aí e desculpa pela brincadeira. Daqui um dia eu também estou junto. Sim. Na verdade, eu assumi a minha carequice, podemos dizer assim, quando eu tinha perto de 25, 26 anos. Então já faz tempinho. Faz tempo, né? Não tem o que fazer, né? Vai fazer o quê? Entendeu? Agradecer o espaço e legal, independente das brincadeiras. Sempre bom bate-papo com você, falando aí do handebol e não só do handebol. Agradeço. Obrigado. Beleza. Nós vamos ver agora, para encerrar o nosso programa, Neudir, vamos ver aí a primeira vitória do Cascavel na Série D e uma vitória até convincente sobre o até então líder, né, do grupo G da Série D, 2-0 na Inter de Limeira. Era o bicho-papão junto com o Cianorte. Ninguém esperava. Ninguém esperava, quer dizer, o Cascavel já mostrou um pouquinho mais de organização, quer dizer, tem que jogar mesmo como time pequeno. Por isso que o técnico tcheco, na entrevista coletiva, fala que ele nunca havia jogado com uma marcação baixa esperando. E dessa vez, mesmo em casa, ele se obrigou a fazer isso. E foi certo, porque fez 2-0, uma boa vitória, saiu da lanterna, joga agora. O próximo compromisso é sábado com o Lanterna, que é o Monte Azul de Minas Gerais. Você vai conferir, então, os gols do Cascavel Futsal e depois o que falou o tcheco da semana de preparação que antecedeu esse jogo aí, sobre a derrota em Cianorte, que foi bastante doída, né? Até os torcedores também ficaram muito nervosos e irritados, bastante crítica, mas depois a vitória de sábado. Não é, Cianorte é o Carrasco? Cianorte é o Carrasco, como era o Maringá. Agora acabou o tabu. Né, Neudir? Gente, vamos ver aí então os melhores momentos e a entrevista com o Tcheco, e eu agradeço aí a você que acompanhou a gente. Voltamos na próxima segunda-feira aqui no podcast de Olho no Esporte. O Bruno Henrique vai na jogada pessoal, vai arriscar de longe, a batida por sobre o gol. Chegou. Como queria sair um pouquinho para cima do gol e olha a saída de zaga errado. Inter de Limeira chegando, fica com ela o Passarelli, não dá para dar bobeira aí, Lira. Tenta explorar as laterais, principalmente do lado esquerdo, como o Paulo Vitor também. Olha a chegada do Cascavel, batida pelo lado de fora, o Peçanha arriscou o chute. Levantamento na área, linha de fundo, parou, colocou na área, o toque de cabeça, tira a Peçanha. Autorizado, ali vai o camisa número 20, Michel, bola levantada na área, tira bem de cabeça, ajudando ali a zaga, acompanha do meio-dia a 1. Levantamento na área, foi forte demais. Calvin Vini Moura já passou, o Serafini, ele faz o levantamento na área, se atrapalhou, só o gol do Cascavel e o gol! E que gol! Mínimo, né? Escanteio cobrado, bola levantada na área, bem, de soco ali o Passarelli. Anda aqui com o Lucas. Roubada de bola da Serpente Aurinegra. Olha o Michel, vai arriscar o chute, prensado com o Clebinho. Levantamento na cabeça, tira lá o Bortoluso. Sobra com o Josiel, limpou jogado, camisa número 11, bateu cruzado na rede pelo lado de fora. Desvio de cabeça, tirou a zaga. Vem com o Robinho de novo, bola prensada. Lado, né? Um 2 de lá, 2 de cá, agora vai então o Lelkovic. Levantamento na área, o toque de cabeça. Luiz Araújo demorou demais, vai passar também o Pedro, arriscou o chute, vai arriscar por cobertura. Pediu a passagem, já vai em altíssima velocidade, arriscou o chute, a batida e o gol! E que gol! Outro bateu, defendeu Saulo no rebote, tira a zaga da Serpente Aurinegra. Olha o chute pra fora do Lucas Lourenço. Ele faz a jogada,
Limpa ali com o Robinho. Vai arriscar o chute, a batida. Defendeu Saulo! Pioca, camisa 25, que é das categorias de base sub-20. Olha o chute e a batida. Defendeu Passarelli! Lá em São Paulo contra o Monte Azul, que vem ali pela 7ª colocação. Bola levantada na área, bem Passarelli! Chegou na marcação, Léo, ele segura, joga atrás com o Lucas Lourenço, arriscou o chute de longe, bateu roupa, mas segurou firme ali o Saulo. É boa pinta. Quem tá pintando legal ali é o Garratti, batida pra fora, mas houve desvio. Assim, mas a gente acaba estudando dentro do futebol e passando pelas experiências, para esses momentos a gente tá um pouquinho preparado, né? Essas circunstâncias realmente mexeram muito com o elenco, com nós, a comissão, em termos do resultado, mas especificamente o nosso jogo contra o Cianorte foi um divisor de águas para a gente pontuar várias coisas, porque foi um jogo que a gente não conseguiu implementar nada, exatamente nada do que a gente trabalhou até aquele momento. Então essa semana foi um trabalho mais mental realmente, dentro das condições que a gente já sabia que eles podem fazer, né? Como fizeram nos jogos amistosos na preparação, o que a gente fez diante do Uberlândia, e aí sim, desde o jogo do Goiatuba, a gente já teve uma queda de rendimento, e do Cianorte nem se fala. Então, dentro dessas perspectivas que a gente tinha, mas entendendo o que eles podiam dar, essa semana a gente realmente trabalhou um pouquinho mais no estado mental deles, e esse trabalho, ele é desgastante, mas é o trabalho que tem que ser feito e elaborado, e o espírito para o jogo de hoje realmente já mudou, e conseguimos incorporar realmente o que é uma Série D, né? Estava comentando com a comissão técnica ali que de todos os campeonatos da Série D que eu participei, eu raramente joguei num bloco baixo, como foi principalmente o segundo tempo. Mas isso é devido também ao momento nosso, por não ter pontuado uma vitória ainda, pelas circunstâncias aí do vulcão que nós estávamos passando, né? Desse turbilhão de saídas e chegadas também. Mas acho que eles absorveram muito bem as ideias de trabalho que a gente queria passar, e acho que isso foi refletido dentro do campo e conseguimos uma vitória que era importantíssima para a gente entrar naquele bolo, né? Já que teve 2 empates a princípio, e isso aí nos traz também com bons resultados já dos adversários. E uma coisa, aspecto que a gente sempre comenta, a sorte sorriu um pouquinho para nós também nesse sentido. Então agora é manter o foco, manter a nossa identidade e acreditar no potencial que nós temos.